Shalom, shalom! Olá, meus amigos! Estamos aqui mais uma vez, nos reunindo para juntos refletirmos. E a palavra que iremos compartilhar, ela vai estar no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 20, versículo 43. Onde o nosso texto ele vai nos dizer assim, desta maneira. Primeiro livro dos Reis, capítulo 20, verso 43. E assim o rei de Israel retornou para o seu palácio, irritado e deprimido. Meus amigos, essa passagem ela vai acontecer logo após o rei de Israel, um dos reis não somente famoso, mas também um dos reis mais rebeldes de Israel. Mas a sua fama não era por ser um guerreiro, a sua fama, meus irmãos, não era por ele ter ganho diversas batalhas, mas sim pela sua tamanha desobediência e pela sua grande idolatria. É importante para cada um de nós saber que toda a nossa vida ela possui um livro sendo escrito detalhadamente sobre as nossas atitudes aqui na Terra. A pergunta que fazemos aqui é: o que se tem escrito nos céus sobre nós? Que tipo de relatos e quais, meus irmãos, quais registros se tem realizado sobre as nossas vidas? Esta passagem da nossa Bíblia, ela relata que o rei de Israel, ele havia voltado e tinha regressado de uma guerra vitorioso. E quantos de nós, meus irmãos, quantos não estamos também desejosos de sair assim das nossas lutas, das nossas batalhas vitoriosos? Mas a nossa Bíblia, ela vai nos relatar que aconteceu com ele, como acontece com muitos ou com alguns de nós, que ao retornarmos de um culto tendo o seu título, o culto da vitória, e a palavra que fora ministrada pelo profeta de Deus não fora nada agradável ao seu coração. O texto inicial da nossa reflexão, ele vai nos dizer assim, desta maneira: e assim o rei de Israel retornou para o seu palácio, irritado e deprimido. O que eu aprendo com o nosso texto é que, assim como o rei de Israel, ele retorna para a sua casa, meus amigos, cada um de nós teremos assim também o privilégio de regressarmos para nossas casas. Mas o interessante não é o voltar para casa, mas sim como é que voltamos para casa depois de um culto. Murmurosos, chateados, insatisfeitos? Mas o que temos também de muito interessante para nós é que o versículo anterior, ele está assim escrito. Primeiro livro de Reis, capítulo 20, versículo 42. E ele profetizou ao rei: assim diz o Senhor, porquanto desse liberdade ao homem que eu havia determinado como anátema e que deveria morrer, tua vida responderá pela vida dele, e o teu povo pagará pelo povo dele. Meus amigos, quantas pessoas têm pago, quantas famílias têm sofrido consequências terríveis devido a más decisões tomadas, devido a más escolhas. Quantos de nós estamos fazendo assim do mesmo jeito, e não com a atitude do profeta, mas poucos nos dias atuais, poucos nos dias de hoje agem como o profeta fez, como o profeta de Deus. Ele fala a verdade aos grandes e exortam os poderosos. Mas o que temos visto nos dias atuais, temos observado muitos agindo como o rei, desobedecendo a Deus. O texto bíblico diz que o rei Acabe, ele deu liberdade ao homem que Deus condenou como anátema, como um maldito. A pergunta que mais uma vez fazemos aqui é: o que o nosso Deus tem nos ordenado para matar? O que o nosso Deus nos tem ordenado, nos dito para exterminar, para pararmos, para acabar com essa prática? E ainda temos praticado, ainda temos caminhado em nossas intimidades, achando que ninguém vai saber, que ninguém iria ver. Assim, do mesmo jeito, meus irmãos, como Acabe fez, colocando em seu próprio carro. Acabe, meus irmãos, colocou no seu carro particular. E nós, onde temos colocado aquilo que Deus já amaldiçoou e nos mandou parar de fazer, parar de praticar? Meus amigos,
O que o nosso Deus tem chamado de maldito, o que Deus ele tem condenado, e nós ainda temos agido em completa desobediência e andando lado a lado em completa comunhão e intimidade pecaminosa. Meus amigos, através desta nossa reflexão, eu quero trazer uma palavra de alerta. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 3 em diante, diz assim: tem perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Versículo de número 4. Entretanto tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Meus irmãos, é mais do que chegado um tempo em que precisamos, além de buscar belas e massageadoras palavras ao ego, mas sim voltarmos ao primeiro amor, para que não tenhamos o nosso nome retirado, riscado do livro da vida. A Bíblia ela vai nos dizer do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Que estejamos não apenas bem instruídos, mas atentos e obedientes às palavras de salvação que a nós têm sido direcionadas. O salmista ele vai nos dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O nosso texto ele vai nos revelar que o rei, ao receber uma palavra de instrução, de correção, uma palavra firme e dura. O nosso texto inicial ele diz assim: e assim o rei de Israel retornou para o seu palácio em Samaria, irritado e deprimido. Meus amigos, quando passamos a ouvir só palavras de aprovação, quando passamos a receber somente palavras de conquistas e vitórias, infelizmente ficamos igual a Acabe, mimados, mal acostumados e, infelizmente, rebeldes. Meus amigos, como ficamos verdadeiramente quando temos um encontro com o profeta de Deus e eles nos trazem palavras de repreensão? Eu quero te dizer que o nosso Deus, ele está te preparando, ele está preparando você a um encontro de verdade com a palavra da verdade, e o Deus se revelará através da sua palavra a você. E que cada um de nós estejamos preparados e felizes para receber de Deus, sejam palavras de bênçãos, de aprovações, de vitórias, mas também os nossos corações estejam felizes pelo zelo do Senhor e nos admoestar e nos orientar, pois o Pai, ele exorta o Filho a que ama. Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo 15, diz assim: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações, como na provação. Quando ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, que estejamos com os corações sempre abertos. Amém? Eu aprendo com esta palavra que toda vez que Deus me direcionar uma palavra me corrigindo, eu devo guardá-la no coração e não agir com rebeldia. Amém, meus irmãos? Guardem essa reflexão em seu coração. Eu quero te convidar a entregar a sua vida a Jesus. Diga um sim para Jesus e ore assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Perdoa os meus pecados, me salva, me liberta, transforma a minha vida para melhor. Escreve o meu nome no seu livro da vida. Eu o reconheço como meu único e suficiente Salvador. Amém? Meus irmãos, receba a salvação em nome de Jesus. Eu quero te convidar a inscrever-se em nosso canal, a curtirem e a compartilhar as nossas reflexões e ative o sininho das notificações para receber em dia as mensagens. E meus amigos, eu tenho um breve recado para todos vocês. Nós estamos agora como uma colaboradora do nosso canal, uma divulgadora de produtos, onde você pode realizar qualquer compra através do Instagram, onde você digita @achadosnapromocão _babi, @achadosnapromocão _babi, e através do site magazinevocê.com.br/Magazine Bárbara Moita, magazinevocê.com.br/Magazine Bárbara Moita /. Amém? Que o nosso bom Deus os abençoe em tudo que forem fazer
Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.